Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gabriel Bortoleto, né? Porque, assim, muitos rumores vêm sendo feitos sobre a vaga na Sauber nesse fim de ano, né? O Mattia Burrotto, né? Que é assim que a gente chama carinhosamente o Mattia Binotto, ele ainda não decidiu e, pelo visto, ainda vai demorar. Eu não duvido essa decisão ir até depois do fim do campeonato da Fórmula 2, né? Porque aí é aquele negócio, se o Bortoleto for campeão, isso possa ajudar ele, entende, né? Porque ele tá na disputa e pelos últimos rumores ainda está forte na disputa por uma vaga à Fórmula 1 e acredita assim que, olhando para o contexto atual, assim, o problema para contratar o Colapinto é o mesmo do Bortoleto, a equipe que ele está sobre a asa, né, de desenvolvimento, o Colapinto da Williams, o Bortoleto da McLaren, não quer abrir mão deles por muito tempo, porque ainda vê uma possibilidade de assinarem com ele a curto prazo. E assim, a gente também tem uma questão que, assim, as outras opções não devem agradar muito o staff da equipe, por mais que o Mattia Burrotto possa gostar delas, que são o Mick Schumacher e o Valtteri Bottas, né? Porque o Mick Schumacher a gente sabe que não é grande coisa, já teve sua chance na Fórmula 1, ele tem o nome Schumacher, mas ele não tem a genialidade do pai, entende? O fato dele ser filho do Michael Schumacher é aquele negócio, ele tem nome, né? Ele é filho do piloto talvez mais impactante da história da categoria, mas ele não é o Michael Schumacher, ele é o filho, entende? É a mesma coisa, o Ralf é o irmão, ele tem Schumacher no nome, né? Mas era um piloto bem abaixo do Michael. Então, a gente sabe que, assim, o Schumacher seria muito mercadológico e pouco na visão competitiva, né? E o Bottas, assim, carreira boa, entende? A gente às vezes só valoriza os campeões, né? Tipo, o Pérez, ele tá vivendo um ano horrível lá na Red Bull, mas ele tem uma carreira que ele pode se orgulhar. Ele ganhou pela Racing Point, tem suas vitórias na Red Bull, tem seus grandes corridas na categoria. Ele tem história para contar, né? Ele já teve performances fantásticas, como aquela em segundo lugar na Malásia em 2012, entende? Ele não é um campeão, ele não é um gênio, um hiperpiloto, né? Mas, assim, chega um momento de todo mundo dizer adeus, né? Tem os pilotos que deixam sua marca, né? E o Bottas, né? Ele já deu o que tinha que dar na Fórmula 1. Tem aí seus 69 pódios, suas 10 vitórias. Não é pouca coisa. Pô, se orgulha, né? Quantos pilotos podem falar que ganharam 10 corridas na categoria, né? E assim, ele obviamente tá... Por exemplo, o Pérez tem a vantagem que no México, né? Ele vira o maior piloto do país, né? O Bottas tem a concorrência do Hakkinen e do Raikkonen, que são obviamente melhores, né? Mas, assim, o cara já tem a história dele na categoria, ele já tá se dedicando mais à carreira de influência, é só ver as redes sociais dele. E assim, né, não tem muito argumento para manter o cara, né? Ele via com a expectativa de substituir o Raikkonen para ser o líder da equipe, para trazer um pouco da experiência e ajudar a desenvolver o carro, e não fez nada disso, né? Tipo, ele assumiu em 2022, quando a equipe mostrou até uma vantagem, né? Eles tinham um dos poucos carros já no peso mínimo, e assim, isso era o terreno perfeito para já evoluir o carro e continuar andando bem. Mas ele não dá bom feedback, não é bom acertador de carro, não dá nenhuma tipo de valor intelectual para a equipe, né? Porque assim, o Raikkonen ainda dava, né? Tipo, a gente via que a Alfa Romeo em alguns momentos era mais competitiva, até se desenvolvia bem em alguns anos. O carro de 2021 da Alfa Romeo não era grande coisa, mas era uma melhora de 2020, dava para ver isso, né? E parece que o Raikkonen ajudava mais e o Raikkonen tinha algo mais, né? O Bottas não tem. Então assim, ele é o 23º de um campeonato de 20 pilotos, não tem como isso não ser negativo, né? E assim, com o Bottas tendo esse ano horrível, né, não tem por que manter o cara que é mais caro e já teve o seu melhor momento na Fórmula 1. Então, acredito que a visão é essa e ele já tá apelando para o poder da amizade, com essa infraestrutura, tem muito amigo lá dentro. Então, é assim, não dá para levar muito a sério o Bottas nesse momento, só a má vontade do Binotto, né, com os jovens pilotos que pode mantê-lo na Fórmula 1, porque sinceramente é só isso que justifica, né? É uma má vontade em colocar jovens pilotos na Fórmula 1. Agora, a gente chega para o ponto, né, que você tem ali o Bortoleto como um piloto que está lutando pelo título na Fórmula 2. Eu acho que isso impacta muito porque é no ano de estreia. Eu acho que há um consenso na Fórmula 1 de que ele é um piloto de algo mais, né? O Colapinto não tinha isso quando vai para a Williams. Ele era um piloto bom, fez um bom ano na Fórmula 3, está fazendo um bom ano na Fórmula 2, vai para a Fórmula 1 e consegue substituir muito acima do esperado o Logan Sargent. Eu não esperava esse desempenho do Colapinto. Eu achava que ele podia realmente andar melhor que o Sargent, mas eu ainda tinha medo de se repetir a receita, porque ele tinha menos experiência que o Sargent ainda, mas ele mostrou ali, calou os críticos, né? Ele calou a boca de muita gente, inclusive a minha. Mas, ainda assim, né, como eu disse, ele tem o mesmo problema do Bortoleto para assinar o contrato, que
Ele está vinculado à Williams e a Williams não tem segurança de que o Sainz vai ficar muito tempo. A mesma coisa vale pro Alexander Albon, né? Tipo, não tem um contrato muito longo. A gente está vendo aí que o Albon não é lá essas coisas maravilhosas mesmo. Então, é aquele negócio, né? Fica ali a brecha pro Colapinto entrar na equipe, né? E assim, seria até mais fácil a Audi convencer o Colapinto a romper o vínculo com a Williams do que o Bortoleto com a McLaren, né? Mais a McLaren do jeito que tá. Mas a verdade é que os desafios ainda para assinar é grande. A Audi ainda é um projeto, ela não é uma realidade, né? Então, assim, é difícil e acho que é uma visão de que o Bortoleto talvez seja um cara mais talentoso que o próprio Franco Colapinto. Para mim eu acho que o Bortoleto é melhor, né? Porque é brasileiro, acho que pelo que ele faz nas temporadas de estreia, a maneira que ele se adaptou rápido às categorias, dá a ele, acho que uma credencial extra. E assim, né? A gente tem que ver o que vai ser relevado pelo Binotto até o período de assinar com alguém. Assim, a Fórmula 2 só volta no Qatar, né? Que acho que é a penúltima corrida da temporada, né? A gente vai ter agora o México, semana seguinte o Brasil. Acho que aí tem mais 2 semanas de folga até ir para Las Vegas. E aí sim, Qatar e Abu Dhabi, as últimas 2 corridas da Fórmula 2. É um calendário que devia ser mais bem feito da Fórmula 2. Não podia ter um hiato tão grande de uma corrida para outra, né? Mas a FIA, assim, não se importou muito em resolver esse tipo de problema, né? Mas a questão é, a gente tem essa situação posta, né? E eu acho que o Bortoleto ainda está forte por causa disso, porque o Binotto, ele se recusa a ver os jovens pilotos mais fáceis de se contratar, porque, por exemplo, se não dá para contratar os jovens que estão ligados a outras equipes, eu acho isso ok, entende? Eu não acho que isso está errado, né? Só acho que isso está errado, tipo assim, para contratar um jovem piloto que já não é tão jovem assim como o Mick Schumacher, que não é grande coisa, e renovar com alguém que não produz muito, né? Que é o Bottas e o Joe. A questão é, tem o Pouchet, tem o Drogovic, mas o Pouchet nem sequer vai treinar agora, né? Tipo, no GP do México, vai ser o Robert Schwartzman, que é o piloto jovem da Ferrari, e que não vai para a Fórmula 1, a gente sabe disso. O Schwartzman não vai pilotar na Fórmula 1, me surpreenderia muito. E assim, né, o Pouchet já não é valorizado. E o Drogovic, né, já tem 24 anos, né? Isso pra Fórmula 1, né, tipo, já perde um pouquinho do valor. E o fato de ele ter sido campeão no terceiro ano, por mais dominante que ele tenha sido, né, acho que a Fórmula 1 olhou pra isso, né, tipo, e pensou, né, talvez não seja tão bom assim, amadureceu, entende? Eu, pessoalmente, acho que isso é um pouco superestimado, né, porque foi campeão no terceiro ano. Se ele for campeão do jeito que foi, mostra que ele tá pronto, que ele evoluiu o necessário. Então, assim, ele chega até mais pronto pra Fórmula 1, talvez não sendo o talento igual um Piastri da vida, né? Mas a questão é, o Drogovic não vem sendo ligado, né? Então, nesse momento, acho que dos 4 aí, o Bortoleto tem mais chances, mas tudo depende da decisão do Mattia Burrotto. Então, o que o Burrotto vai decidir? O que é mais burro? O que a gente já pôde esperar dele? Ou ele vai tomar uma decisão mais ousada? Porque ousadia não é algo que a gente espera do Burrotto. Então, eu pessoalmente acho que o Bortoleto ainda está forte e acredito que a McLaren, no final das contas, vendo ali uma situação que está a sua dupla de pilotos, eu não acho que eles começariam a testar o Bortoleto antes e pensar nele para a equipe principal, pelo simples fato de, hoje a dupla da McLaren, ela tem claramente talento, velocidade, mas você fica com o sabor que podia mais. O Norris não tem a agressividade necessária para lutar contra o Verstappen, talvez até tenha velocidade, né, tipo, porque ele consegue as poles, ele consegue um bom ritmo de corrida, mas na hora de disputar a posição, ele mostra menos brilho que o próprio Piastri. E assim, o Piastri até agora, né, não mostrou o nível para ser campeão. Não à toa tá atrás do Norris no campeonato. Por mais que eu goste do Oscar Piastri, né? Por exemplo, essa corrida nos Estados Unidos foi ruim dele, porque teve toda aquela briga entre Norris e Verstappen e o Piastri não alcançou os dois, entende? Ele não teve problema nenhum na corrida. Estava atrás do Norris a corrida inteira, ele não teve que ultrapassar ninguém, ele era só ritmo puro e não alcançou os pilotos. Então, isso para mim é o que ainda me incomoda um pouco do Piastri. Ele oscila, nas melhores corridas até consegue superar o Norris, mas em corridas como essa aí, realmente ainda mostra que ainda falta algo, né? Vamos ver se ele consegue melhorar no contexto geral, mas assim, pro lado positivo do Piastri, ele já vem conseguindo, sim, uma temporada bem melhor do que a do ano passado e vem conseguindo ficar mais próximo do Lando Norris. Então, a ver o que acontece aí para as próximas corridas e vamos ver se a gente tem mais alguma atualização. Qualquer atualização extra, eu venho aqui no canal para cobrir, para tentar informar o máximo vocês. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.